Estudamos no vídeo anterior o que aconteceu com as tribos de Israel, do Sul, Benjamim e Judá, que foram os negros hebreus refugiados na África e depois levados cativos para a América. Um resumo disso podemos ler nas passagens. Yahvé te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Deuteronômio 28, 68. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. Adiante saberemos o que aconteceu com as tribos do norte e para isso precisaremos utilizar, como fonte de pesquisa, os livros apócrifos das Escrituras, aqueles que a Igreja Católica não deixou na Bíblia para que não tivéssemos este conhecimento. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Colossenses 1, 26. Até Judá não guardou os mandamentos de Yahvé, antes andarem nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Por isso Yahvé rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. 2 Reis 17, 19, 20. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que Yahvé tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra assíria até o dia de hoje. 2 Reis 17, 22, 23. Eles foram levados para a Síria e lá permaneceram por aproximadamente 3 anos e só então fizeram um acordo para poderem ir para a terra nunca habitada. E Yahvé vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. Deuteronômio 28, 64. Nas escolas ensinam que os primeiros povos das Américas vieram para cá através do Estreito de Bering, mas segundo as Escrituras não foi isso que ocorreu. Nos livros apócrifos. Fatos de 718 anos antes de Cristo. De seus países nos tempos do rei Oséias, ao qual Salmanasar, rei dos assírios, que os conduzia prisioneiros ao seu reino, o qual os transportou desta parte do rio e os levou à terra estranha. 2 Esdras 13 e 40. Mas eles, de comum acordo, foram determinados a deixar a multidão e foram a uma região mais adiante, onde o homem nunca habitou. 2 Esdras 13 e 41. A fim de guardar sua lei, que não havia guardado em seu país. 2 Esdras 13, 42. A palavra índios tem origem espanhola e seu significado, povo de Deus. Índios. Mas eu sou Yahvé, teu Deus desde a terra do Egito. Eu que ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Oséias 12, 9.
fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: que nas bordas das tuas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Números 15:38. Na época, toda embarcação que tentasse atravessar o oceano era destruída pela força das águas. Então, como conseguiram chegar na outra terra? Entraram pela estreita passagem do Eufrates. 2 Esdras 13:43. Eles passaram pelo rio Eufrates na África e chegaram no oceano. Então, Yah fez sinais para eles, e deteve as fontes do rio até que eles passassem. Para atravessar aquele país havia um longo caminho a percorrer, ou seja, 1 ano e meio, e a mesma região é chamada Arsaret. 2 Esdras 13:44-45. Eret significa terra e Asher significa outro, ou seja, outra terra ou terra distante. E Yah os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra como neste dia se vê. Deuteronômio 29:28. Durante 18 meses o Criador segurou as águas para que as embarcações não fossem destruídas e levou os hebreus do norte para as Américas. A pedra do Decálogo encontrada em Los Lunas, estado do Novo México nos Estados Unidos, traz a cópia dos 10 mandamentos em paleo-hebraico, entregues pelo Criador a Moisés e é datada do primeiro milênio antes da era atual. O interessante é que quando foi encontrada na década de 1880, o paleo-hebraico era desconhecido para os estudiosos. Ao comparar a escrita com as pedras de Teodan achadas em Jerusalém tempos à frente, perceberam que os scripts eram praticamente idênticos.